Olá meu irmão, olá minha irmã, estamos aqui para mais uma palestra espírita, hoje falando um pouco sobre o futuro do mundo, isso baseado em lições do Espiritismo e que hoje nós provocamos este assunto a fim de sairmos daqui com um pouco mais de paz, com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de fé em relação aos dias vindouros. Nós sabemos que tudo isso vai passar. Deus, da mesma forma que proporciona os momentos difíceis para que nós possamos tirar alguma lição, ele tem os desígnios dele e ele tem as razões dele, ele também retira as situações assim que elas cumprem o seu papel. No site feb.org.br nós retiramos um texto e eu procurei resumi-lo para que você mantenha o interesse, porque é um texto muito interessante. Nesses momentos, parece nos faltar superfície para colocarmos os pés e caminharmos seguramente. O horizonte anuvia-se diante das montanhas de calamidades públicas e privadas pelas quais atravessam os errantes na trajetória ascensional. A noite sombria assola os incipientes raios solares do amanhecer, assenhorando-se dos andarilhos da última hora, titubeantes em decisões e vãos questionamentos, orquestrados no pragmatismo materialista do incrédulo ou assentados na hesitação do crente iludido e desesperançado. Tudo parece acenar um futuro não muito distante de caos e perdição irremissíveis. E aí ele continua com vários argumentos, que sem dúvida alguma são argumentos válidos, mas há um outro trecho que também nos chama a atenção. Tudo o que não for real passará. Apenas os valores constitutivos da verdadeira propriedade, a espiritual, resistirão porque são permanentes. Espantamo-nos perante atrocidades, crueldades e responsabilidades decorrentes da imaturidade espiritual ou da maldade temporária que domina, iludindo boa parcela da humanidade terrestre. Todavia, não nos cabe o desalento, pois há muito que fazer, notadamente no período de transição em que todos somos convidados e convocados a doar o melhor de nós, realizando o que estiver ao nosso alcance como a nossa cota de colaboração para as mudanças inadiáveis. Aí nós chegamos com um raciocínio de Madre Teresa de Calcutá, a quem eu muito admiro porque há muitas semelhanças com o nosso querido Chico Xavier no sentido de ajudar as pessoas, de renunciar a si mesma, de abraçar as dores humanas, e olha o legado que a Madre deixou para todos nós. Sem dúvida, um espírito muito elevado que nos pede o seguinte raciocínio. Ela pergunta: se uma casa está em chamas, você espera os bombeiros chegarem para apagar o fogo ou você ajuda a eliminar aquele fogo com alguns baldes d'água? Olha o pensamento. A terra pode ser comparada com uma casa em chamas, há fogo por todos os lados. E nós ficaremos assim, de braços cruzados? A resposta é não. Há muito que ser feito, há muitas lágrimas a serem enxugadas. Devemos fazer a nossa parte, ajudando na medida do possível. A própria Madre diz que ela sabia que tudo que ela fez pelos outros era apenas uma gotinha no oceano, mas sem aquela gotinha, sem dúvida alguma, o oceano seria menor. Já Chico Xavier, ele completa dizendo a seguinte frase: cada tiquinho de paz que eu levo a alguém vale a paz que nunca foi minha. Que pensamento! O tanto que ele se sentia feliz em poder ajudar, em poder abraçar as causas, muitas vezes causas que ele abraçava renunciando a si mesmo, renunciando. E o Marcel Souto Maior, ele traz uma série de livros biográficos sobre o Chico, e que aponta realmente o Chico Xavier em vários momentos abriu mão
né, da vida dele, da vida que ele gostaria de ter tido em algum momento da sua vida, por exemplo, como se mudar para Belo Horizonte, segundo a obra, e era um sonho que nesta existência ele não concluiu. No entanto, fez inúmeras visitas de caridade para aquela cidade grande e realizou inúmeras obras em muitos municípios mineiros e em muitas cidades pelo Brasil, levando a palavra ainda hoje que reverbera em nossa alma e reverbera. E como reverbera as palavras do Chico? Ele abriu mão, ele renunciou de alguns dos seus sonhos de infância, aqueles sonhos de mocidade. Ele aos poucos foi abrindo mão para abraçar, para agarrar a causa de Deus. E aquele texto do site da FEB continua: as aflições comuns em um mundo de expiações e de provas, onde ainda há o império do mal, chegarão de fora em ranger de dentes do tempestuoso inverno a assolar incautos, desprevenidos e imprevidentes quanto ao futuro espiritual. Virão também da intimidade dos seres que não se permitirão sentir acomodados em zona de conforto, quando o Evangelho redivivo nos convoca ao testemunho pessoal e intransferível do auto-enfrentamento para as diligências renovadoras impostergáveis, considerando que os tempos já chegaram e que não nos cabe procrastinar mais nem um segundo a resolução no rumo do bem e do amor divinos. O futuro do mundo passa por nós. O futuro do mundo passa por este momento que nós vivemos. Sem dúvida é um momento de angústia. Todos nós perdemos pessoas ou conhecemos aqueles que perderam pessoas. Todos nós. Aqui em Ribeirão Preto mesmo, uma infinidade de amigos foram embora. E quanta falta fazem, não é mesmo? Muitos amigos que eu sinto a despedida temporária, né? Aquele até logo. Certa vez, Divaldo Franco estava em Ribeirão Preto e ele nos disse essas palavras. Ele nos disse que é um até logo temporário, é um até logo, não é um adeus. O materialismo compreende como um adeus, mas o espiritualismo nos convoca a crenças renovadoras e nos mostra que tudo isso é apenas um até logo. Se André Luiz disse que um século é um dia, é um até logo de apenas alguns minutos. Há um outro texto, este bem mais antigo, do livro Depois da Morte de Leon Denis, um dos grandes nomes, sem dúvida alguma, do Espiritismo, e ele diz o seguinte: lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te para adquirir o que vieste procurar neste mundo, que é o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual sair daqui melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne, reflete que a terra é um campo de batalha onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis, luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento, acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo o que é material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios esmoronam-se. Os próprios mundos perecem. Os sóis extinguem-se. Tudo foge, tudo se dissipa, segundo Leon Denis. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis, como ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. Duas coisas: a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevas-te acima do que é passageiro e transitório
para só gozares do que é realmente eterno. Então nós temos inúmeras lições de seres iluminados que passaram por aqui e que nos deixaram um legado impressionante, nos mostrando realmente o caminho a ser seguido. Seguindo este caminho, o futuro do mundo será lindo. Nós sabemos que todos nós somos projetos de Deus e todos os projetos de Deus dão certo. Logo, o futuro do mundo será um futuro realmente gracioso, um futuro bom, mas um futuro de batalhas, um futuro de bons combates. Eu para comigo, você para com você e por aí vai. Através da eliminação de fraquezas morais, de falhas morais, seremos pessoas mais iluminadas. O futuro do mundo está aí, estamos construindo esse futuro. Há um outro texto também muito interessante, O Futuro da Terra, que eu retirei do site espiritismodaalma.com. São chegados os tempos. O mundo de provas e expiações chega perto do seu fim. Com ele chega o mundo de regeneração. Mas em meio a essa transição toda, caos, bagunça, problemas, sim, o momento de crise planetária é normal nessa situação. Ao mover-se em direção de mundo de regeneração, deixa a Terra para trás velhos conceitos, renova suas definições e com isso mesmo causa-se uma inquietude. O momento de mudança gera sempre embaraços, porém necessários problemas. Pensemos então na seguinte analogia: ao iniciar a arrumação de um armário, por exemplo, precisa-se primeiro bagunçá-lo, tirar tudo dos seus lugares, causar um tipo de caos para depois começar a arrumação. Item a item selecionam-se novas disposições, coisas que já não lhe servem mais são jogadas fora, novas coisas necessárias são postas em outros lugares. Essa analogia, portanto, é perfeita para o momento de transição de agora. Antes do tão sonhado mundo de regeneração, é preciso, porém, que sejam reordenados os valores humanos dentro de novas definições e novos conceitos, o que causa um furor naturalmente. Mas dentro das necessidades, os espíritos nos auxiliam, com a permissão de Deus, a elevar-nos os pensamentos e a olhar-nos de forma mais fraterna, condizente com a nova etapa que o planeta Terra busca cumprir. Para que se faça esta transição é necessária a mudança do eu interior de cada indivíduo que pretende pleitear o concurso de continuar como encarnante do planeta Terra. São chegados os tempos, já nos diziam os Espíritos no Livro dos Espíritos, de que o homem de bem passará a ser o normal, o comum, e que o mal se tornará raro e menos aprazível às criaturas humanas. Espíritas, que somos, temos o papel principal de exemplificar a mudança íntima aos nossos irmãos e, através do exemplo, arrastar a multidão de sofredores para o caminho de amor e de fraternidade. O próprio Chico disse certa vez que uma alma iluminada é capaz de mostrar o caminho para milhares de criaturas. E aí ele continua: fora da caridade não há salvação. Grandiosa mensagem que Kardec nos trouxe com sua codificação. A mensagem que nos revela que o caminho para vencermos é o amor. O mundo de regeneração clama para que seus habitantes sejam voltados para o bem-estar da comunidade fraterna. Esta transição é um momento diante da eternidade. Para nós pode parecer o fim dos tempos, como para algumas pessoas realmente parece, mas não sejamos sutis na interpretação. Estamos testemunhando o desarrumar do armário e logo as peças estão sendo postas em seus lugares. Não mais terão a chance de reencarnar no orbe terrestre os que se comprazem com o mal, os assassínios, os maléficos. O degredo que uma vez ocorreu em Capela, até o livro Exilados de Capela, planeta que entrou no processo de regeneração tempos atrás e presenteou a Terra, até então um mundo primitivo, com seus exilados que muito contribuíram para a evolução intelectual do planeta e com isso expiaram e elevaram-se moralmente. Tal situação logo se dará também com a Terra. Nesse momento conturbado, precisamos entender que será natural o desespero das criaturas
A situação tende a piorar, inclusive, pois o escândalo dos maus fará muito barulho a fim de tentar intimidar o bem, porém o bem tem o aval de Deus. Isso é precioso demais. O bem tem o aval de Deus. E por mais livre-arbítrio que se dê aos irmãos estacionados no mal, a lei de progresso é irrevogável. Depende de nós que esse progresso se dê mais lento ou mais rápido. Então, a nossa melhora íntima para que nosso exemplo atinja os irmãos amados e para que a fraternidade reine no planeta. Francisco de Assis é outra personalidade que nos traz uma série de frases impactantes. Uma delas é: quem a tudo renuncia, tudo receberá. E aí vem Madre Teresa de Calcutá e nos diz que aquilo que nós fazemos pelo outro, no fim das contas, não é algo entre nós e o outro, mas sim algo entre nós e Deus. Então façamos a nossa parte, vamos iluminar caminhos, vamos mostrar para qual direção o mundo deve seguir para os dias ditosos do amanhã. Viveremos dias felizes sem dúvida alguma, dias muito felizes. O mal, ele se combate, as pessoas se cansam do mal, as pessoas buscam outras rotas quando sentem o amargo deste remédio necessário. E aí buscam outras rotas, outros sabores, procuram realmente saídas. E aí quando encontram na busca pelas causas do sofrimento a saída, é evidente que vencendo as causas não haverão efeitos. Todo mundo evolui, todo mundo se revela com um eu superior e aí, é claro, fica tudo muito mais fácil. O Chico, ele tem uma outra frase: aos outros dou o direito de ser como são e a mim o dever de ser como devo ser. É um pensamento que faz todo sentido, já que nós projetamos inclusive a indulgência. Deixemos a pessoa, cada um tem o seu tempo, deixemos a pessoa ter o seu próprio tempo, mas façamos em nós a reforma necessária. Não vamos esperar para amanhã, façamos a nossa reforma hoje. Assim que neutralizarmos as nossas más tendências, seremos muito mais felizes, sem dúvida alguma. Uma outra situação que realmente acontece neste período conturbado de pandemia, eu na minha profissão terrena, atuando como jornalista, sempre procurei fazer reportagens e estimular reportagens de assistencialismo, reportagens de ajudar as pessoas, reportagens onde nós mostramos o que as pessoas precisam e com isso tentamos ajudar as pessoas. Mas nunca observei tantos movimentos voltados para o bem como agora. Um número recorde. Por mais que não haja estimativa, nós sentimos isso no dia a dia do jornalismo. As lágrimas também acontecem de forma recorde, mas a caridade também. Quantos grupos iniciaram seus trabalhos ajudando, abraçando as causas, amando, fazendo aquilo que o Mestre faria se estivesse em nosso lugar? São tantos. Eu só conheço a realidade de Ribeirão Preto e alguns outros grupos isolados. Contudo, talvez na sua cidade a situação seja a mesma? Não sei, mas que há um movimento crescente, há. E isso deve ser observado. É o futuro que já começou. Então a saída para os dias melhores, que nós devemos sem dúvida buscar, abrir mão dos nossos vícios, abrir mão dos nossos erros, abrir mão das nossas inferioridades, escolher uma causa para abraçar. Você possui aquisições que nós muitas vezes interpretamos como talentos, são aquisições. E tais aquisições revelam possibilidades outras de ajudar as pessoas. Um exemplo, um doutor da lei, um advogado, que tem uma facilidade para escrever. Ele pode escrever livros voltados ao bem. Ou, de repente, uma arquiteta que tem facilidades para bordar. Ela pode fazer roupinhas para ajudar as pessoas e por aí vai. Então há inúmeras possibilidades, todos nós temos aquisições que trouxemos de outras eras, mas muitas são esquecidas. Ficam esquecidas em função do esquecimento temporário. O Haroldo Dutra Dias ele é muito feliz quando ele diz: ainda bem para as escolas de idiomas, porque se todos se lembrassem
de tudo que já foram, todos saberiam falar inglês, espanhol, possivelmente, e aí não haveria escolas de idiomas. Ele brinca, mas acaba sendo uma verdade. Façamos também o exame de consciência, a oração do copo d'água, o sono útil, os passes. Há uma infinidade, as leituras edificantes, a gente sempre procura dizer isso porque é uma fuga psicológica incrível. Quando nós nos debruçamos sobre um livro, nós sem dúvida saímos muito melhores do que antes da leitura. Nós aprendemos coisas, nós somos influenciados positivamente, e isso é muito bom. Então façamos a nossa parte, vamos colocar metas de ajudar primeiro uma pessoa todos os dias, depois duas, depois três, todos os dias, aproveitando bem o nosso tempo, fazendo o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Deus é soberanamente justo e bom. Essa é a primeira questão, uma das primeiras questões do Livro dos Espíritos. Isso responde tudo. Se Deus é soberanamente justo e bom, o futuro da humanidade só pode ser bom. Um bom futuro, né? Então o futuro do mundo será bom, porque Deus é soberanamente justo e bom. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Meimei conta essa outra frase de muito impacto, e é uma frase que faz sentido, que nos ajuda a pensar, não é? Então façamos a nossa parte. Fora da caridade não há salvação, Allan Kardec bem diz. Façamos a nossa parte. Ah, mas é tão difícil. Jesus deixou lições, mas Jesus se foi. Meu amigo, minha amiga, Jesus vive. Se você já teve a oportunidade de assistir ao filme O Céu é de Verdade, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, assista, e lá no filme há relatos de um encontro com o Mestre. Colton Burpo viu Jesus Cristo, o garotinho americano que viveu uma experiência de quase morte e se recordou do rosto do Mestre. E então, uma outra criança, uma pintora linda, chamada Kiane Kramaric, que realiza trabalhos maravilhosos, pintou a imagem do Mestre. E aquele garotinho, ele observa tudo isso, ele vê que aquela imagem que a Kiane, que a talentosa pintora, artista plástica americana fez no quadro, era de fato o Jesus, o Messias que ele viu. O filme é lindo, há inúmeras lições, há inúmeras histórias, e eu contei um pequeno pedacinho para não atrapalhar a sua viagem por este filme, né? Mas sem dúvida alguma você sairá muito mais feliz, muito mais forte, vendo a imagem do Mestre, sabendo que o Mestre vive. Então a pandemia vai passar, meu irmão, minha irmã. Nós sabemos que isso vai passar. Logo, logo ficará para trás. E o mundo realmente, através da nossa autoiluminação, através da iluminação do nosso espírito, através do iluminar dos nossos passos, sem dúvida o mundo viverá dias muito felizes, dias muito ditosos. O futuro do mundo tem tudo para ser melhor. Nós estamos sendo provocados a evoluir espiritualmente. E iremos evoluir espiritualmente. Uns mais depressa, outros mais lentamente, mas todos evoluiremos de um jeito ou de outro. Fomos chamados. Agora basta seguir os passos daquele que nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. Um grande beijo no seu coração e até a próxima palestra.